Shalom, shalom para você, seja muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a professora Cássia Pereira. Hoje é dia 14 de janeiro de 2023, um Shabat maravilhoso, um dia lindíssimo. E hoje eu quis aqui compartilhar com vocês algumas respostas. Alguns alunos meus, pessoas que eu conheço, que são do meu círculo de ensinamento, me perguntaram por que eu, afinal de contas, celebro o Shabat, certo? Muitos cristãos têm essas dúvidas, gostariam também de celebrar o Shabat e ainda estão debaixo de um ensinamento dizendo que isso é coisa do Antigo Testamento e que Jesus rompeu a celebração do Shabat e que a igreja cristã não precisa mais cumprir o Shabat e agora ela precisa cumprir somente o domingo. É um grande equívoco, é um ensino teológico muitíssimo equivocado, baseado ainda em fundamentos romanos da antiguidade, lá a partir do século IV, e é uma distorção do conhecimento bíblico, certo? Então, o nosso canal, ele é um canal de restauração do conhecimento de Deus e de restauração para as nossas vidas. Não vou entrar ainda num ensinamento muito aprofundado, certo? Eu vou trazer aqui hoje tão somente algumas passagens bíblicas, só para que você tenha aí uma ideia do que é que você ainda precisa aprender daqui para frente, certo? É uma sugestão que eu lhe dou, não é? Porque é aquela situação, meus amigos, depois que o conhecimento chega, e um conhecimento na fonte original, que é a Bíblia, este conhecimento aqui, a palavra de Deus, certo? A Bíblia, onde todo cristão, onde todo filho de Deus deve beber, é aqui na autoridade das Escrituras. Quando você se volta para a autoridade das Escrituras, você começa a errar bem menos na vida. Eu levei um bom tempo para chegar aqui neste período da minha vida, certo? Mas Deus tem o tempo dele para cada um e tenho certeza que ele também tem o tempo dele para você. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faça isso para que você possa ter acesso ao nosso conteúdo, para que você possa ter acesso às aulas que nós estamos disponibilizando gratuitamente para você, certo? Aí faça a sua inscrição para que você possa ser notificado quando o canal liberar aulas. Deixa aí o seu gostei ou o seu não gostei também, não tem problema nenhum, certo? Nós estamos falando aqui para a Igreja de Cristo, nós estamos falando aqui para todo aquele que quer um relacionamento com Deus, todo aquele que também se sente desconectado, que está passando por um momento na vida em que ele quer ser restaurado, em que ele quer voltar, se converter novamente, mudar a rota da sua vida e se voltar outra vez para o amor de Deus, para o cuidado de Deus, para o ensino de Deus. Então este canal é um canal que tem buscado uma contribuição para a sua vida, contribuir para com a sua vida, para que você possa ser uma pessoa mais feliz, para que você possa ter aí uma participação mais efetiva, não é? Nas suas conquistas com Deus, para que Deus possa trazer para você renovo, que Deus possa trazer para você restauração, para você, para sua casa, para a sua família, e que a partir desses ensinamentos você possa então descobrir que existem muito mais coisas a serem compreendidas do que a mera e vã filosofia de homens que já morreram e que ensinaram a igreja debaixo de um espírito antissemita. Homens que ensinaram a igreja cristã debaixo de um ódio natural e perpétuo contra Israel e contra o seu povo. Só vai existir plenitude da igreja quando a igreja entender que é necessário sim um relacionamento e uma conexão com Israel, certo? Não é uma conexão com Roma, mas uma conexão com Israel. Então você precisa começar a tirar as vestes romanas que você colocou em cima de Jesus e colocar as vestes de Jerusalém. Porque antes que você se pergunte, eu já vou lhe dizer uma coisa. Yeshua nasceu em Israel, Yeshua era um homem judeu, Yeshua veio para o povo judeu, Yeshua veio para transformar
todo o advento histórico a partir do seu nascimento. Jesus não nasceu na Grécia, Jesus não nasceu em Roma, Jesus não nasceu em Portugal, Jesus não nasceu nestas nações. Jesus nasceu em Israel e foi um homem judeu que cumpriu a lei judaica, que cumpriu os princípios de Deus e que manda a igreja continuar cumprindo. Por isso você precisa voltar aos ensinamentos apostólicos, aos ensinamentos dos profetas da Bíblia, aos ensinamentos dos apóstolos de Yeshua, aos ensinamentos que eles deixaram lá na igreja primitiva do século I, viu? Porque depois que entraram os homens romanos, eles causaram uma ruptura da igreja primitiva e colocaram aí uma nova filosofia, uma nova doutrina e nos apartou da doutrina sadia dos apóstolos, certo? Então, essa é a advertência que eu faço para você, se você quiser, certo? Se você quiser aceitar este conselho. Um dia eu me deparei com essa questão e decidi, então, por livre-arbítrio, a querer entender mais estas coisas e Deus, então, começou a me trazer respostas mais profundas e houve, então, muitas mudanças na minha vida em todas as áreas. Por isso, hoje eu vou lhe dizer sobre o Shabat, sobre o sábado. Por que é que eu celebro hoje o Shabat, coisa que eu nunca fiz em 30 anos de igreja cristã, certo? Nunca fui ensinada, pelo contrário, certo? Fui ensinada a não fazer isso, ok? Mas graças a Deus, um dia Deus colocou nos meus caminhos, aqui no meu caminho, homens conhecedores, viu? Homens conhecedores, devo muito aí ao rabino messiânico, o professor Mateus Andona, e ao seu pai, o rabino Marcelo Guimarães, homens que mudaram a minha vida, que me proporcionaram um profundo conhecimento. Caso você queira ter acesso a esse conhecimento aí, entre aí no site do Ensinando de Sião e você vai se deparar com tantos estudos a perder de vista. E ali existe para você aulas, por isso eu não vou me aprofundar tanto aqui, existe ali para você aulas aprofundadíssimas sobre o Shabat e sobre inúmeros temas que você desejar. No site do Ministério Ensinando de Sião, a sinagoga ali de Belo Horizonte, um povo maravilhoso, um povo que Deus levantou na terra para restaurar o conhecimento da igreja. Devo muito a eles, estou feliz, estou neste movimento, estou no movimento da restauração, estou com certeza nisso tudo. E convidamos você para estar conosco. Então vamos passar aqui somente algumas passagens bíblicas no Antigo Testamento e no Novo Testamento que prova para você que o Shabat é uma festa que pertence a Deus e que disponibilizou para nós, para termos comunhão com Ele por meio desta celebração, certo? Uma celebração que mostra para Deus que você o reconhece como Criador, que você o reconhece como provedor, que você o reconhece como aquele que dá 6 dias da semana para você prosperar. No Shabat ele chama você a uma dependência dele, a uma confiança, tá? O Shabat não é esse ensinamento aí de outras religiões, que você não pode nem dar bom dia para ninguém, que você não pode nem comer, não é nada disso também, tá? É um ensinamento também religioso e distorcido, certo? O Shabat não é nada disso. O Shabat é uma celebração aonde você ceia com a sua família, onde você se diverte com a sua família, aonde você vai passear com a sua família, vai ter relacionamento com Deus e com a sua família. É um momento, o Shabat é um dia de reconhecimento de que Deus foi aquele que criou todas as coisas, que criou os céus e a terra e que te sustenta como ele sustentou o povo no deserto por 40 anos. Viu, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar aqui no livro de Êxodo. Vou apenas ler para vocês algumas passagens para abrir aí o seu apetite de um conhecimento profundo que tem aqui na Escritura, viu? Vamos lá. Estou aqui no livro de Êxodo, capítulo 16 de Êxodo, do versículo 25 ao versículo 30. Está escrito assim: Moisés disse também: Agora comam, esse é o dia, o Shabat do Eterno. Hoje vocês não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas no Shabat, o 7º dia, é o sábado, e não haverá alimento para recolher nesse dia. Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada.
O Eterno disse a Moisés: até quando vocês vão ignorar minhas ordens e instruções? Será que não percebem que o Eterno deu o Shabat a vocês? Foi essa a razão de eu ter dado o 6º dia pão suficiente para 2 dias. Portanto, fiquem em casa no Shabat. Ninguém saia para trabalhar no 7º dia. E o povo então deixou de trabalhar no Shabat. Veja aqui a primeira grande instrução de Deus. Na sexta-feira ele mandava maná dobrado, suficiente para comerem na sexta e no Shabat, porque Shabat significa em hebraico o 7º, tá? O 7º dia chama Shabat em hebraico. Então ele dava porção dobrada. Não tenha medo de celebrar o Shabat. Toda vez que você fizer isso, Deus vai multiplicar o teu sustento e a tua provisão. Amém? Próximo texto em Êxodo. Êxodo capítulo 20. Capítulo 20, do verso 8 ao 11. Guardem o dia de Shabat, para que sempre seja santo. Trabalhem 6 dias e nesse tempo façam tudo o que for necessário. Mas o Shabat, o 7º dia, é o Shabat do Eterno, o Deus de vocês. Não realizem nenhuma espécie de trabalho, nem vocês, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seus animais, nem mesmo o estrangeiro em visita à sua cidade. Porque em 6 dias o Eterno fez o céu, ele fez a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Eterno abençoou o dia do sábado e o separou como dia santo. 2 princípios para você aqui. No Shabat, ele tem no 7º dia uma bênção e uma santidade. O Shabat te santifica e o Shabat te abençoa. E quando ele fala aqui escravo, porque estava no tempo antigo, você pode substituir essa palavra aqui pelos seus empregados, pelos seus trabalhadores, pelos seus funcionários. No Shabat você deve fechar a sua empresa e dar descanso. Evidentemente, em Israel, eles fazem isso. Claro, como a vida fala mais alto, porque eu sei que você vai falar assim, olha, então por que você não fecha o hospital no sábado, já que não pode fazer nada? Não seja uma pessoa ignorante. Para o princípio bíblico de Deus, a vida fala mais alto do que tudo. Então, lá em Israel, todos os atributos, todos os trabalhos, todas as profissões que tem a ver com o cuidado para com a vida, ele funciona, como os hospitais, as farmácias, não é? Tudo aquilo que precisa ser socorrido, né? Então tudo aquilo que envolve o socorro à vida, Deus respeita, porque Jesus ensinou isso no Novo Testamento. Ele vai falar assim, só porque é Shabat, se o seu novilho cair no buraco, você vai deixar o novilho morrer lá, porque é Shabat e você não pode fazer nada? Não, vai lá e tira o seu novilho. Jesus também quebrou as espigas para dar comida para os seus discípulos no Shabat, porque havia uma distorção, entendeu? Do Shabat. O Shabat havia virado uma idolatria, apenas uma questão religiosa. Não havia mais uma celebração festiva de reconhecimento de Deus, mas apenas uma religiosidade, como você está vendo em algumas religiões hoje em dia também, cometendo o mesmo equívoco que Israel cometeu no tempo passado. O Shabat, ele é uma bênção e uma santificação. Não quer dizer que a vida, que você não vai se movimentar para salvar pessoas. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos lá agora para Êxodo ainda, no capítulo 31 de Êxodo, no verso 12. O Eterno disse a Moisés, diga aos israelitas, acima de todas as coisas, guardem os meus sábados, sinal que estabeleço entre mim e vocês, para todas as gerações, a fim de manter viva em vocês a ideia de que eu sou o Eterno, que o santifica. Guardem o Shabat, ele é sagrado para vocês. O Shabat não é para Deus, o Shabat é para nós, entendeu? Quem o profanar será condenado à morte, certo? Quem trabalhar neste dia será expulso do meio do arraial. O que ele está falando de condenado à morte? Traga isso para o século 21.
A morte, ela tem muitos aspectos no século XXI. Hoje, para você, a morte aqui tem um contexto também espiritual. Você pode ter morte financeira, você pode ter a morte de projetos, você pode ter a morte de sonhos, certo? De relacionamentos. A morte, o assassinato, ele tem muitas coisas. Então, quando você deixa de receber a bênção do Shabat, você perde a bênção sobre outras coisas. Quando você deixa de ser santificado também nesse dia, não que você não deva ser nos outros, mas é que existe uma santificação especial neste dia que abre para você novas oportunidades de receber bênçãos nos próximos 6 dias. Entendeu? Entendeu o princípio aqui? Neste dia existem oportunidades para você diante de Deus por causa da sua obediência e do seu reconhecimento para os próximos 6 dias. Então, muitas pessoas perdem bênçãos, perdem projetos, perdem sonhos. Por quê? Porque eles profanam este mandamento. Ele está lá como um dos 10 mandamentos. Mandamento significa lei de Deus. Mandamento é para você obedecer, cumprir, e quando você cumpre uma lei de Deus, uma lei que sai de Deus para você, quando você a cumpre, aquela obediência volta para Deus como um sinal entre você e Deus. Houve um sinal entre você e Deus de obediência da sua parte. Deus te deu um sinal, uma lei, você cumpre este sinal, esse sinal volta para Deus, está completa a aliança. Deus então devolve a bênção para aquele que obedece a sua lei. Entendeu o mistério do Shabat? Isso é Shabat, não religião, ok? Vamos lá. Prosseguindo aqui ainda no livro de Êxodo, capítulo 35, estou provando para vocês, dentro da Bíblia, o que Deus falou, não o que teólogos falaram. Eu estou dizendo para você o que Deus falou, por meio do profeta Moisés. Então ele diz assim: Moisés fez este pronunciamento a toda a comunidade de Israel. Estas são as coisas que o Eterno ordenou que fizessem. Trabalhem 6 dias, mas o 7º dia será um dia sagrado de descanso, dia do descanso sagrado do Eterno. Quem trabalhar neste dia será condenado a uma morte, e aqui espiritual, certo? Porque você profanou uma ordem de Deus, uma bênção. Aí você me diz, mas está escrito lá, somente para a comunidade de Israel. Ora, quando Jesus veio à terra, o que aconteceu? Quando Jesus veio à terra, quando Yeshua morreu, o que ele falou? Eu sou aquele que te enxerta. Paulo vai dar uma excelente explicação sobre isso. Agora, os filhos legítimos de Israel, os legítimos por sangue, por herança, certo? Por sangue, por fé, agora nós somos enxertados, mediante a aliança de Yeshua, nós somos enxertados na oliveira, nós somos enxertados, então nós somos filhos por adoção, mediante Yeshua. Então tudo aquilo que está para Israel, está para você, sejam as bênçãos, sejam as leis. Aquilo que está para Israel, também está para você, porque Jesus te deu, mediante a adoção, por meio da pessoa dele. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Vamos lá agora para o livro de Levítico, sobre as festas. O Eterno disse a Moisés: diga ao povo de Israel, estas são minhas festas, as festas fixas do Eterno que vocês deverão adotar como reuniões sagradas. Trabalhem durante 6 dias, mas o dia do sábado é o dia do descanso absoluto e um dia de reunião sagrada. Não façam trabalhos seculares, onde quer que estejam residindo, onde quer que você esteja residindo, este dia será dedicado ao Eterno. Mesmo que você esteja aí dentro da cadeia, tá? Mesmo que você esteja preso aí dentro da cadeia da penitenciária, certo? Mesmo que você esteja dentro do hospital onde você tem que trabalhar, mesmo que você esteja aí no corpo de bombeiros, quando você está fazendo plantão na polícia, na justiça, onde quer que você esteja fazendo plantão, onde quer que você esteja morando, mesmo que você esteja morando num país totalmente idólatra, num país ateu, mesmo que você esteja morando num país onde não lhe permite cultuar, dentro de você existe o culto. Amém? Levítico, capítulo 25. O Eterno disse a Moisés no monte Sinai: fale com o povo de Israel e diga a eles, quando entrarem na terra que darei a vocês, a terra guardará um sábado para o Eterno. Plantem seus campos,
podem suas vinhas e façam suas colheitas durante 6 anos, mas no 7º ano a terra terá um descanso sabático absoluto, um sábado dedicado ao Eterno. Vocês não plantarão seus campos, nem podarão suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem façam a colheita das uvas das vinhas não podadas. Porque a terra, vocês poderão comer de tudo que ela der, porque a terra produzirá espontaneamente durante o ano de descanso, certo? E vocês comerão, vocês, seus funcionários, seus estrangeiros, sua família, vocês comerão de tudo que a terra produzir espontaneamente neste ano. Olha que Deus maravilhoso que você tem aqui. Viu? Israel cumpre isso, hein? Deus está pedindo aqui, ó, que além de nós, seres humanos, termos o direito de um descanso, a terra também tem. O mundo ocidental não respeita a terra. É uma plantação, é uma lavoura atrás da outra, uma lavoura atrás da outra. Ele não dá tempo nem direito para a terra, para que a terra possa se auto-recuperar. A terra não consegue se auto-recuperar. Por isso que muitas vezes você vê até tragédias aí de lavouras que secaram inteira, lavouras que foram inundadas pela chuva. Você vê tantas coisas acontecendo. Por quê? Porque a terra ela não tem uma auto-recuperação diante de Deus, ela não consegue respirar. Ela está fragilizada, esgotada, consumida, certo? Israel cumpre até os dias de hoje. E Deus é tão maravilhoso que ele falou assim, que se você der esse descanso para a terra, ela vai produzir espontaneamente. Tá? Ele está dizendo, não vai faltar comida para você comer, você que está preocupado com comida, não vai faltar comida para você comer. Então, se você descansa no Shabat, você que trabalha, os próximos 6 dias, traga esse princípio para o seu trabalho secular, você que não planta. Traga o princípio, né? Porque você tem que trabalhar o princípio da palavra. Traga o princípio para a sua vida secular, para a sua profissão natural secular. Você vai trabalhar 6 dias e no 7º você vai descansar, porque é um dia de descanso e de bênção, para Deus te prover nos outros próximos 6 dias. Se você cumprir isso, espontaneamente da parte de Deus vai vir provisão para você, multiplicado, viu? Multiplicado. Que provisão é essa que ele está falando? Vai vir recursos e provisões as quais você não precisou lutar por elas. Durante 6 dias você vai lutar pela sua provisão. Mas no Shabat não. O Shabat é a provisão de Deus para você, certo? Então, coisas que você deseja, sonhos seus, projetos seus que podem acontecer espontaneamente, porque o próprio Deus vai fazer com que isso aconteça, sem que você quebre tanta pedra, certo? Princípio de Deus aí. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos lá. Viu aí quanta coisa tem para você? Estou provando para você que me perguntou sobre o Shabat. Sim, você deve celebrar, tá? Livro de Marcos, capítulo 2, do verso 23 ao 28. Num sábado, olha aqui a gente mata a cabeça da cobra com o pau, certo? Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, os discípulos descascaram algumas espigas. Os fariseus reclamaram com Jesus, seus discípulos estão quebrando as regras do Shabat. Aí Jesus reage, não é o mestre, né? O mestre rabínico aqui, ele reage. É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, na frente do sacerdote principal Abiatar. O pão santo que ninguém podia comer, senão os sacerdotes, e o repartiu com seus companheiros. Jesus acrescentou, o Shabat foi feito para o nosso benefício, para o nosso, gente, está falando para vocês, homens. O Shabat foi feito para o vosso benefício. Não somos escravos deste conceito que vocês estão falando. O Filho do Homem não é escravo do conceito do Shabat. Ele é o Senhor dele. Ou seja, ele está dizendo assim, eu posso colher as espigas para dar para os meus discípulos comerem, porque eu sou o próprio Shabat. Eu sou o Senhor que criou o Shabat para você. É isso que ele está falando aqui. Aí a igreja durante todos esses anos foi ensinada de que forma? Agora ele é o Senhor do sábado, o sábado foi anulado. Onde ele falou aqui? Ele não falou que o Shabat foi anulado, não. Ele vai provar aqui lá na frente. Ele não falou que o Shabat foi anulado. Ele falou assim, o Shabat foi feito para vocês. E naquele tempo, Moisés, que ele está citando Davi aqui, Davi, o que aconteceu com ele? Ele estava foragido, ele tinha um bando
que andava pelo deserto. Ele era perseguido, Saul queria matá-lo. Ele tinha um bando moribundo, passando fome. Eles estavam passando fome, não tinha comida para eles. Então ele foi lá no sacerdote e falou assim: me dá o pão aí para comer. O sacerdote deu. Porque existe um princípio estabelecido, e Davi conhecia o princípio, que era o princípio da vida. A vida falava mais alto do que qualquer lei religiosa judaica, entendeu? Então ele sabia que o Shabat era vida. Então ele pega aquele pão e dá para os seus companheiros comerem, e o sacerdote dá também. Ele podia ter negado, mas o sacerdote não negou não, porque ele entendeu o princípio, tanto ele quanto Davi, entendeu o princípio maravilhoso aqui, certo? Ora, então, ele alimentou o seu bando com o pão do Shabat. Deus está falando a mesma coisa: eu estou alimentando os meus discípulos com milho, tá? Porque o Shabat não é essa escravidão que vocês estão falando, que tem que contar até quantos passos tem que dar na terra, certo? Porque eu sou o Senhor que criou esse princípio. Quando eu estava lá com meu pai já, antes de ser revelado, ele já estava com o pai. Eu sou o Senhor deste dia. Eu sou o Senhor que abençoo este dia. Eu sou o Senhor que santifico este dia. Eu sou o Senhor que criou isso e dei para vocês. Ele deu para nós, é o que ele está falando. Ele era um humano na terra. O Shabat foi dado para nós vivermos. Ele não estava plantando milho, ele estava comendo. Entendeu o princípio aqui? Ele não estava trabalhando, ele não estava plantando, ele estava comendo. A comida estava ali. Hoje no Shabat, estamos aqui no Shabat, eu vou sentar na mesa e vou comer com a minha família. Vou fazer um churrasco, vou comer uma carne assada, vou comer frutas, vou passear, vou no shopping center, eu vou fazer um piquenique, eu vou no bosque, eu vou no parque passear com a minha família, eu vou fazer uma viagem, ou eu vou visitar os meus amigos. É para isso o Shabat não é para você trabalhar. O Shabat é para você ser abençoado e para você se divertir. Então ele estava comendo, entendeu, gente? Não pode ser ignorante, ele estava comendo. Tá? Vamos aqui. Lucas, no capítulo 4, no verso 14, a libertação dos oprimidos, é uma passagem que fala de Jesus aqui. Jesus havia voltado para Galiléia, ele estava cheio do poder do Espírito, tá? A notícia da sua chegada ali correu, não é? E aí fala assim: e ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. E então ele volta para Nazaré, onde havia sido criado, e como de costume, foi à sinagoga no Shabat. Jesus cumpria o Shabat, Jesus não anulou Shabat nenhum, Jesus nunca anulou lei nenhuma, gente. Jesus nunca anulou a lei do Pai, ele veio para cumprir a lei. Ele veio como exemplo de cumprimento das leis abençoadoras do Pai. Ele cumpriu o Shabat para dar exemplo de que ele não havia sido absolutamente revogado, anulado, era mandamento. Onde é que Jesus ia descumprir mandamento do Pai? Esse ensino tem que cair de você, essa infantilidade de ensino bíblico tem que cair de você. Você precisa amadurecer nas coisas de Deus. Estamos aqui para ajudar. Vamos lá. Quando se levantou para ler, então ele vai ler aquela passagem, né, do profeta Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres, para libertar perdão, para dar perdão aos prisioneiros, para recuperar a visão dos cegos, a visão espiritual, para libertar os oprimidos e indefesos, e para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. E ele fecha o livro e ele se senta. Todo mundo olha para ele, fica olhando para ele assustado. Então ele se pronuncia, ele responde com mais uma grande resposta espiritual. Ele diz assim: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Era um Shabat, ele estava na sinagoga. Ele ia para o culto no sábado de manhã, ele não ia no culto no domingo de manhã, ele ia no culto aos sábados pela manhã. Certo? Então aqui ele fala: e vocês estão vendo o cumprimento disso, estou aqui. Certo? Tá? E aí no verso 31 ele ainda continua: depois foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, no Shabat, e passou a ensinar o povo. Eu estou ensinando vocês aqui porque Jesus ensinou no Shabat, e Shabat é dia de ensino. Bem? Livro de Atos, vamos aqui para os apóstolos, para o apóstolo Paulo, que era um judeu que cumpriu o Shabat.
Não faça pouco caso da palavra, é o título aqui do verso 13 ao 14. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram até Perge, na Panfilha. Ali João desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. De Perge, o restante do grupo viajou até Antioquia, na Pisídia. E no Shabat, e no sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura das Escrituras, a lei de Deus e os profetas, o líder da reunião lhe perguntou: amigos, vocês têm algo a dizer? Uma palavra de encorajamento, talvez? Então Paulo se coloca de pé e vai fazer uma defesa da leitura da lei de Deus, uma defesa dos profetas, dos ensinamentos e uma defesa de Yeshua, de que ele era o Filho de Deus que havia sido dado para a salvação dos homens. No verso 42 do capítulo 13 do livro de Atos. Quando a reunião acabou, Paulo e Barnabé foram convidados a pregar no Shabat seguinte, tá? Olha que coisa maravilhosa. Estou provando no Novo Testamento para você que gosta de dizer que as leis de Deus foram revogadas e que Jesus cumpriu e que agora você não precisa cumprir. Essa bobagem antibíblica que ainda está assombrando a Igreja de Cristo, viu? Vamos lá. Paulo na Tessalônica, Atos capítulo 17. Então, veja, o Shabat não estava sendo cumprido só lá dentro de Israel, não. O Shabat estava sendo cumprido na Grécia toda que ele andou, na Ásia, certo? Por onde ele passou, ele cumpriu o Shabat. Para dar exemplo para as comunidades messiânicas que ele abria. Ele era um apóstolo. Apóstolo é um fundador de estacas, aquele que abre o caminho, que abre a porta para que outros possam passar, ok? Então, durante todo o trajeto que ele fez enquanto grande evangelista, grande doutrinador, ele era um teólogo? Paulo foi um teólogo? Não, esse termo não existia. Paulo nunca foi teólogo, Paulo foi um doutrinador da lei de Deus, um intérprete da lei de Deus, com uma capacidade de dialogar com diferentes culturas, tá? Porque Pedro entendia que Yeshua havia vindo somente para os judeus. Paulo disse não, ele veio para os judeus e para o restante do mundo. Porque ele veio para os seus e os seus o renegou. Israel inteiro renegou Jesus? Uma parcela de Israel renegou Jesus. A elite do sumo sacerdote renegou Jesus, certo? Porque o povo de Israel não renegou Jesus. A Bíblia diz que por onde ele passava, uma grande multidão de milhares e milhares de pessoas o seguiam e ouviam a sua palavra e se convertiam a ele, certo? E ele mudava a visão do cego, ele abria os ouvidos do surdo, ele abria a mente daquele que não tinha conhecimento, viu? Israel nunca rejeitou Jesus, não. Discursinho errado aí também, me desculpe, mas isso aqui também está caindo hoje aqui. E ele lá na Tessalônica, certo? No capítulo 17 do livro de Atos, Paulo fundando as comunidades messiânicas. A igreja cristã foi fundada ali, o cristianismo foi fundado em Atos. Que cristianismo foi fundado em Atos? O quê? O que nós temos no livro de Atos aqui são as comunidades messiânicas, judeus e não judeus, certo? Que se convertiam a Yeshua mediante o ensino de Paulo, tá? Eclesia, sim, em grego, que significa a palavra igreja, né? Em grego, tá? Ou se você não quiser a comunidade messiânica, que coloque ali igreja, mas cristianismo foi fundado lá no século IV, viu? Lá no século IV, lá. Então vamos lá, na Tessalônica. Pegando a estrada para o sul através de Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma comunidade de judeus, Paulo dirigiu-se à sinagoga, como sempre fazia quando chegava a uma cidade, e por 3 Shabats seguidos ensinou as escrituras ao povo judeu e ao povo grego, povo judeu que ainda estava baseado somente na lei mosaica. E ali ele está apresentando Yeshua para esse povo judeu. Ele está provando que o Messias que o judeu estava esperando já havia chegado. Mas eles estavam na Grécia, eles estavam na Ásia.
Eles não estavam em Israel. Então Paulo sai para anunciar o Messias, e ele anunciava para o judeu na sinagoga, porque era o linguajar do judeu, porque tinha que ser na sinagoga, e no Shabat, que era o dia do ensino, o dia da leitura da Torá. E ele aproveitava a leitura da Torá, a lei mosaica, e já entrava então com o ensinamento de Yeshua no Shabat. Ele nunca quebrou o Shabat, coisa nenhuma, viu? E se ele não quebrou, eu também não quebro. Está no Novo Testamento. Se Paulo não quebrou, eu também não quebro. Amém? Vamos lá. No Atos capítulo 18, em Corinto. Agora ele está na cidade de Corinto. Todos os sábados ele estava na sinagoga procurando convencer judeus e gregos a respeito de Yeshua. Bom, eu vou parar por aqui porque tem muito mais coisas, né? Tem muito mais coisas, mas eu vou parar por aqui porque o objetivo dessa aula é provar para você que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento o Shabat existiu, foi cumprido, continua existindo e deve continuar sendo cumprido sim, porque apesar de toda a leitura que eu fiz aqui, ele está lá entre um dos mandamentos de Deus, quando ele deu no Monte Sinai, as tábuas dos mandamentos, quando ele deu os 10 mandamentos, ele falou do Shabat, e ele colocou 2 grandes fundamentos no Shabat: bênção e santidade. Você é abençoado de forma sobrenatural no Shabat e você é santificado de forma sobrenatural no Shabat. Ele é um dia de bênção e de comunhão. Bênção e comunhão. Comunhão com Deus e com os irmãos. Bênção da parte de Deus para você. Bênçãos financeiras, bênçãos materiais, bênçãos de sustento. Aí você me pergunta, por que o povo judeu é próspero? Estou lhe respondendo na aula de hoje. Amém? Shabbat Shalom para você e até o nosso próximo ensino, se Deus quiser.